O Poeta Nosso de Cada Dia, Live 2. Estamos de volta! Bem, eu preciso lembrá-los mais uma coisa. A poesia é necessária, como as chuvas e os verões. Ela colore a rotina branco e preto, preenche a sala, o vazio, os vagões. Acalma e acalenta mentes, almas e corações. Muito bem, muito bem. Hoje iremos falar de Clarice Lispector, Castro Alves, Drummond, Oswald de Andrade, Augusto dos Anjos, Luís de Camões, Vinícius de Moraes, e também teremos um bate-papo com Alice Monteiro, e também tem uma poesia de um colega, Pedro Poesia. Beleza? Bem, hoje eu não vou fazer muita gracinha para não me perder no horário. Vamos começar. Eu ia começar com Clarice, porém vou deixar Clarice para o final. Vamos falar de Antônio Frederico de Castro Alves. Ele nasceu na fazenda Cabaceiras, em freguesia do Curralinho, vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, em 14 de março de 1847. E faleceu em Salvador em 6 de julho de 1871. Foi um poeta brasileiro, escreveu clássicos como Espumas Flutuantes e Hinos do Equador, que o alcançaram a posição de maior entre seus contemporâneos, bem como versos dos poemas. De poemas como Os Escravos, A Cachoeira de Paulo Afonso e Gonzaga, que lhe valeram apelidos como Poeta dos Escravos e Poeta Republicano por Machado de Assis, ou descrições de ser poeta nacional, se não mais nacionalista, poeta social, humano e humanitário, no dizer de Joaquim Nabuco, de ser o maior poeta brasileiro lírico e épico, no dizer de Afrânio Peixoto, ou ainda ser o apóstolo andante do condoreirismo e um humanitário, no dizer... gente, espera aí. Confundi. Não, mentira. Vamos lá. Ou ainda ser o apóstolo andante do condoreirismo e um talento vulcânico, o mais arrebatado de todos os poetas brasileiros. No dizer de José Marques da Cruz, integrou o movimento romântico, fazendo parte no país daquilo que os estudiosos chamam de terceira geração romântica. Começou sua produção maior aos 16 anos de idade e seus versos de Os Escravos foram iniciados aos 17, em 1865, com ampla divulgação no país, onde eram publicados nos jornais e declamados, ajudando a formar a geração que viria a conquistar a abolição. Olha que importante. José de Alencar disse dele, quando ainda em vida, que palpita em sua obra o poderoso sentimento de nacionalidade, essa alma que faz os grandes poetas como os grandes cidadãos. Ao lado de Luiz Gama, Nabuco, Rui Barbosa e José do Patrocínio, destacou-se na campanha abolicionista, em especial a figura do grande poeta baiano Castro Alves. Deve ser considerado o maior poeta romântico brasileiro. Sua poesia social contra a escravidão galvanizou a sensibilidade da época. Diz Manuel Bandeira que o único e autêntico condor nesses Andes bombásticos da poesia brasileira foi Castro Alves. Criança verdadeiramente sublime, cuja glória se revigora nos dias de hoje pela intenção social que pôs em sua obra. E falando, ele era um abolicionista nessa época, assim, vamos ler. Claro! Navio Negreiro, número 4, que é sensacional, me lembra uma pessoa muito especial, Beth Araújo, que ela fazia esse texto na peça Transgressões, que eu tava,
E um beijo, Beth. Sensacional. Vamos lá. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras, moças, mais nuas, espantadas no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se o chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, o outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da roda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Ai, eu consigo ver toda essa cena, né? É muito forte. Muito forte. Vamos para... Eu vou pular Drummond, vou falar também mais para o final. Vamos falar de José Oswald de Souza Andrade. José Oswald de Souza de Andrade, apelidado de Oswald de Andrade, nasceu em São Paulo em 11 de janeiro de 1890 e faleceu em São Paulo em 22 de outubro de 1954. Foi um poeta, escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro. Formou-se em Direito no Largo São Francisco em 1919. Foi um dos promotores da Semana de Arte Moderna que ocorreu em 1922 na cidade de São Paulo, tornando-se um dos grandes nomes do modernismo literário brasileiro. Ficou conhecido pelo seu temperamento irreverente e combativo. Sendo o mais inovador entre estes, colaborou na Revista Contemporânea de 1915 a 1926. De 26 a 29 foi casado com Tarsila do Amaral. Tarsila. E de 1930 a 35 foi marido de Pagu. Pagu. Um dos mais importantes introdutores do modernismo no Brasil, foi o autor de um dos mais importantes manifestos modernistas, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago, bem como do primeiro livro de poemas do modernismo brasileiro, afastado de toda eloquência romântica, Pau-Brasil. O Manifesto da Poesia Pau-Brasil é do mesmo ano que o Manifesto Surrealista de André Breton, o que reforça a tese de que o Brasil estava a acompanhar plenamente o movimento das vanguardas mundiais. Tinha deixado definitivamente de ser uma forma de expressão pós-portuguesa para se afirmar plena e autonomamente. Isso. Nesse manifesto, Oswald defende uma poesia que seja ingênua, mas ingênua no sentido de não contaminada por formas pré-estabelecidas de pensar e fazer arte. Importante. O manifesto desenvolve-se em tom de paródia e de festa, de prosa poética pautada com frases aforísticas. Nele se expressa que o Brasil passa a ser uma cultura de exportação, à semelhança do que foi o produto Pau-Brasil, que a sua poesia seja um produto cultural, já que não deve nada à cultura europeia, e que antes, pelo contrário, pode vir a influenciar esta. Também acho.
Bem, o que eu separei dele... Augusto. Não, Oswald, né? Oswald de Andrade. Psicologia... Não, menina. Oswald de Andrade. Pronominais. Esse é ótimo. É pequenininho, mas dá pra brincar muito com a língua portuguesa. Dê-me um cigarro. Diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: ah, deixa disso, camarada. Me dá um cigarro? É um fofo. A gente também fazia essa peça, essa poesia na peça. Bem, Augusto, vamos para o terceiro da noite. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu em Sapé em 20 de abril de 1884 e faleceu em Leopoldina em 12 de novembro de 1914. Foi um poeta brasileiro identificado muitas vezes como simbolista ou parnasiano. Parnasiano, já expliquei para vocês que é a poesia escrita em sonetos. Todavia, muitos críticos, como o poeta Ferreira Goulart, preferem identificá-lo como pré-modernista, pois encontramos características nitidamente expressionistas em seus poemas. É conhecido como um dos poetas mais críticos do seu tempo, focando suas críticas ao idealismo egocentrista que se emergia em sua época. E até hoje sua obra é admirada por tantos leigos como por críticos literários. Tanto por leigos como por críticos literários. É patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras, a APL, que teve como fundador o jurista e ensaísta José Fósculo da Nóbrega e como primeiro ocupante o seu biógrafo Humberto Nóbrega, sendo ocupado atualmente por José Neumann e Pinto. Augusto dos Anjos também é o patrono da Academia Leopoldinense de Letras e Artes. A obra de Augusto dos Anjos pode ser dividida, não com rigor, em 3 fases. A primeira sendo muito influenciada pelo simbolismo e sem a originalidade que marcaria as posteriores. A essa fase pertencem Saudade e Versos Íntimos. A segunda possui caráter da sua visão de mundo peculiar. Um exemplo dessa fase é o soneto Psicologia de um Vencido. A última corresponde à sua produção mais complexa e madura, que inclui Ao Luar. Sua poesia chocou a muitos, principalmente aos poetas parnasianos, mas hoje é um dos poetas brasileiros que mais foram reeditados. Sua popularidade se deveu principalmente ao sucesso entre as camadas populares brasileiras e à divulgação feita pelos modernistas. Eu tinha separado Versos Íntimos, né, que é dessa primeira fase, né, que ele fala, mas depois eu decidi mudar. Beijo pra vocês. Decidi mudar e eu vou falar a Psicologia de um Vencido. Tá? Vamos lá. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde... Calma. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a calma aí, gente. Epigênesis da infância, a influência amar dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário de ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra.
Apesar do meu engasgado ali, né? Desculpa. Mas é bem sinistro. É meio pesado, né, gente? Mas o cara é sensacional. Sensacional! Vamos para Luiz Vaz de Camões. Hoje eu tô indo um pouco mais... Oi, Alice entrou. Beijo. Um pouco mais rápida, porque eu não quero perder o horário. Vamos de Luiz Vaz de Camões. Nasceu em Lisboa, lá para 1524. Foi 1524. 1524, acho que é o mais antigo, assim. E faleceu em Lisboa em 10 de junho de 1579. Ou 1580. Então, não se sabe muito, assim, exatamente, né? Sobre como é que foi exatamente a vida dele. Mas é considerado uma das maiores figuras da literatura lusófona e um dos grandes poetas de tradição ocidental. Como eu falei, não se sabe muito sobre a sua vida. Ele aparentemente nasceu em Lisboa, de uma família de pequena nobreza. Sobre a sua infância, tudo é conjectura, mas ainda jovem teria recebido uma sólida educação nos moldes clássicos, dominando o latim e conhecendo a literatura e a história antigas e modernas. Pode ter estudado na Universidade de Coimbra, ou seja, tudo meio que, né, especulação. Mas a sua passagem pela escola não é documentada. Frequentou a corte de Dom João III, iniciou sua carreira como poeta lírico e envolveu-se, como narra a tradição, em amores com damas da nobreza e possivelmente plebeias, além de levar uma vida boêmia e turbulenta. Disse que, por conta de um amor frustrado, autoexilou-se na África, alistado como militar onde perdeu um olho em batalha. Voltando a Portugal, feriu um cervo do paço e foi preso. Perdoado, partiu para o Oriente. Passando lá vários anos, frequentou uma série de adversidades, foi preso por várias vezes, combateu ao lado de forças portuguesas e escreveu a sua obra mais conhecida, a epopeia nacionalista Os Lusíadas. Também, né, a vida dele foi uma epopeia. De volta à pátria, publicou Os Lusíadas e recebeu uma pequena pensão do rei Dom Sebastião pelos serviços prestados à coroa, mas nos seus anos finais parece ter enfrentado dificuldades para se manter, o que não é nenhuma novidade, né? Bem, os poetas normalmente costumam ser reconhecidos e mais valorizados depois que eles falecem. Que tristeza. Logo após a sua morte, a sua obra lírica foi reunida na coletânea Rimas, tendo deixado também 3 obras de teatro cômico. Enquanto viveu, queixou-se várias vezes de alegadas injustiças que sofrera e da escassa atenção que sua obra recebia. Mas pouco depois de falecer, sua poesia começou a ser reconhecida como valiosa e de alto padrão estético por vários nomes importantes da literatura europeia, ganhando prestígio sempre crescente entre o público e os conhecedores, e influenciando gerações de poetas em vários países. Camões foi um renovador da língua portuguesa, que bom, obrigada Camões, e fixou-lhe um duradouro cânone. Tornou-se um dos mais fortes símbolos de identidade da sua pátria e é uma referência para toda a comunidade lusófona internacional. Hoje a sua fama está solidamente estabelecida e é considerado um dos grandes vultos literários da tradição ocidental, sendo traduzido para várias línguas e tornando-se objeto de uma vasta quantidade de estudos críticos. Epopeia mesmo, né? Camões. O que eu vou falar de Camões? Ah, claro, gente. Como não? Luiz de Camões. Vou falar uma das mais famosas, né? Amor. Peraí. Essa é apaixonante, né? Beijo, Caram, Adonis Caram,
E beijo Alice, beijo Sofia. Vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar perto por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode a seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Pois é. Isso é um clássico, né? Agora a gente vai de... Vamos lá. Vinícius de Moraes, claro, como não. Esse também é bem recente. A gente falou... Semana passada a gente falou de Cora, né? Que Cora também não é tão antiga. A gente falou também do Leminski, né? Dos mais recentes. Vamos falar de Vinícius de Moraes, que também não é tão antigo. Ele nasceu Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. Nasceu no Rio de Janeiro em 19 de outubro de 1913 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de julho de 1980. 3 anos antes de eu nascer. Foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Poeta essencialmente lírico, que lhe rendera o apelido de Poetinha, né, que seu amigo Tom Jobim deu para ele. Notabilizou-se pelos seus sonetos, conhecido como um boêmio inveterado, fumante e apreciador de uísque. Era também conhecido por ser um grande conquistador. O poetinha casou-se por 9 vezes ao longo de sua vida. Conquistador mesmo. Sua obra é vasta, passando pela literatura, teatro, cinema e música. Muito pela música, né? Ainda assim, sempre considerou que a poesia foi sua primeira e maior vocação e que toda sua atividade artística deriva do fato de ser poeta. No campo musical, o poetinha teve como principais parceiros Tom Jobim, Toquinho, Baden Powell, João Gilberto, Chico Buarque e Carlos Lyra. Na década de 1930, Vinícius de Moraes estabeleceu amizade com os poetas Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Falamos sobre eles. Em sua fase considerada mística, ele recebeu o prêmio Filipe de Oliveira pelo livro Forma e Exégese. Essa eu não peguei. De 1935. No ano seguinte, lançou o livro Ariana, a Mulher. Bem, depois eu vou perguntar para Alice se ela sabe o nome direitinho, para eu falar direito. Na década de 1940, suas obras literárias foram marcadas por versos em linguagem mais simples, sensual e excitante, por vezes carregados de temas sociais. Vinícius de Moraes publicou os livros 5 Elegias, em 1943, que marcou esta nova fase, Poemas, Sonetos e Baladas, em 1946, obra ilustrada com 22 desenhos de Carlos Leão. Atuando como jornalista e crítico de cinema em diversos jornais, Vinícius lançou em 1947 com Alex Vianney a revista Filme. 2 anos depois, publicou em Barcelona o livro Pátria Amada. Em 1958, marcaria o início de um dos movimentos mais importantes da música brasileira, que foi a Bossa Nova. A pedra fundamental do movimento veio com o álbum Canção do Amor Demais, gravado pela cantora Elisete Cardoso. Além da faixa título, o antológico LP contava ainda com outras canções de autoria da dupla Vinícius e Tom, como Luciana, Estrada Branca, Outra Vez e Chega de Saudade, que todo mundo conhece, em interpretações vocais intimistas. Chega de Saudade foi uma canção fundamental daquele novo movimento, especialmente porque o álbum de Elisete contou com a participação de um jovem violinista que, com seu inovador modo de tocar violão, caracterizado por uma nova batida, marcaria definitivamente a bossa nova e a tornaria famosa no mundo inteiro.
a partir dali. O nome desse violonista é João Gilberto. A importância do disco Canção do Amor Demais é tamanha que ele é tido como referência por muitos artistas como Chico Buarque e Caetano Veloso. Bem, todo mundo sabe, né? Conhece muito mais o Vinícius pelas músicas, né? Mas ele era muito mais. Eu vou ler, eu tinha separado soneto de fidelidade, mas eu vou ler soneto de separação para vocês. Vamos lá. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se desfez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Eu tô usando esse livrinho aqui, ó, Vinícius de Moraes. Tá ao contrário, mas dá pra saber. Aí Agora falta Drummond. Vamos falar de Drummond. Esse ano, né, em outubro, ele faria 120 anos. Vamos comemorar 120 anos de Drummond esse ano, não é? Bem, Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira em 31 de outubro de 1902 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 87. Foi um poeta, farmacêutico, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. É verdade. Drummond foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro, embora sua obra não se restrinja a formas e temáticas de movimentos específicos. Os temas da sua obra são vastos e empreendem desde questões existenciais, como o sentido da vida e da morte, passando por questões cotidianas, familiares e políticas, como a utopia socialista, dialogando sempre com correntes tradicionais e contemporâneas de sua época. As características formais e estilísticas de sua obra também são vastas, destacando-se por vezes o dialeto mineiro. Durante a maior parte da sua vida, Drummond foi um funcionário público. Conheço alguém também assim. Embora tenha começado a escrever cedo e prosseguisse escrevendo até seu falecimento, que se deu em 1987, no Rio de Janeiro, 12 dias após a morte de sua filha. Ai, que triste. Além de poesia, produziu livros infantis, contos e crônicas. Em 1987, meses antes da sua morte, a Escola de Samba Mangueira o homenageou no carnaval com o enredo O Reino das Palavras, consagrando-se campeão do carnaval carioca naquele ano. Mais que merecido, né? Drummond é um lindo, fofo. Bem, eu vou ler de Drummond, eu amo. Bem, eu tenho uns livros aqui que eu vou mostrar pra vocês de Drummond. Essa é a palavra mágica. Alguma poesia. Esse aqui eu comprei ontem. E esse aqui, Claro Enigma. Bem, eu vou ler esse que eu amo, pequenininho, mas é lindo. Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido... Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Drummond. Drummond. Agora sim, vamos terminar com o nosso 7º poeta da noite. Que é ela.
Ela, sim, a poderosa, toda poderosa, a loba, Clarice Lispector. Nascida em Chania Pinkasivna, alguma coisa assim, Lispector, em Sheshanik, enfim, né, gente? Em 10 de dezembro de 1920, faleceu no Rio de Janeiro em 9 de dezembro de 1977. Em 2020 a gente teve a comemoração, teve a comemoração dos seus 100 anos. Se ela estivesse viva, faria 100 anos. E se ela estivesse viva hoje, 102, né? Então são muitas comemorações por aí com o nome da Clarice, muito maravilhosa. Foi uma escritora e jornalista brasileira nascida na Ucrânia, por isso que eu não consegui falar o nome direito, tá, gente? De Sheshanik. Tá, é na Ucrânia. Autora de romances, contos e ensaios. É considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. A maior escritora judia desde Franz Kafka. Nasceu em uma família judaica russa que perdeu suas rendas com a Guerra Civil Russa e se viu obrigada a emigrar em decorrência da perseguição a judeus. A época, a qual resultou em diversos extermínios em massa. A futura escritora chegou ao Brasil ainda pequena, em 1922, com seus pais e 2 irmãs. Clarice dizia não ter nenhuma ligação com a Ucrânia. Ela dizia: naquela terra eu literalmente nunca pisei. Fui carregada de colo. E que sua verdadeira pátria era o Brasil. Inicialmente, a família passou um breve período em Maceió até se mudar para o Recife, onde Clarice cresceu e onde aos 8 anos perdeu a mãe. Aos 14 anos de idade, transferiu-se com o pai e as irmãs para o Rio de Janeiro, local em que a família se estabilizou e onde seu pai viria a falecer em 1940. Estudou Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecida como a Universidade do Brasil, apesar de, na época, ter demonstrado mais interesse pelo meio literário, no qual ingressou precocemente como tradutora. Logo se consagrando como escritora, jornalista, contista e ensaísta, tornando uma das figuras mais influentes da literatura brasileira. E do modernismo, sendo considerada uma das principais influências da nova geração de escritores brasileiros. É incluída pela crítica especializada entre os principais autores brasileiros do século XX. Não é pouca coisa, não. Suas principais obras marcam cada período de sua carreira. Perto do Coração Selvagem foi o seu livro de estreia, publicado quando Clarice tinha apenas 24 aninhos de idade. Laços de Família, A Paixão Segundo G.H. A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida são seus últimos livros publicados. Faleceu em 1977, um dia antes de completar 57 anos, em decorrência de um câncer de ovário. Deixou 2 filhos e uma vasta obra literária composta de romances, novelas, contos, crônicas, literatura infantil e entrevistas. Tá bom pra você? Clarice. Bem, eu vou ler que é muito ela. Muito ela. Sou composta por urgências. Minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas. Entupo-me de ausências, esvazio-me de excessos. Eu não caibo no estreito, eu só vivo nos extremos. Pouco não me serve, médio não me satisfaz. Metades nunca foram meu forte. Todos os grandes e pequenos momentos feitos com amor e com carinho são para mim recordações eternas. Palavras até me conquistam, temporariamente, mas atitudes me perdem ou me ganham para sempre. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca, ou não toca. Maravilhosa! Eu tenho um livro que eu peguei ontem. Cadê? Não tá aqui.
Ah, era a Hora da Estrela. Tudo bem, não tá aqui. Agora eu vou falar um pouquinho do Pedro Tilian. Gente, se vocês puderem, sigam ele. Pedro é @Pedro Poesia. Ele é sensacional. Eu não o conheço pessoalmente, conheci pela internet. Ele é um poeta maravilhoso de São Paulo. Ele está sempre envolvido com os saraus na rua e tal. E ele tem um jeitinho muito especial de escrever. E eu falei que iria falar um pouquinho dele hoje. E vou ler. Pedro Tilian. Aí depois você entra lá, @Pedro Poesia, tá? O reino dos poetas. A gratidão nos aproxima do êxtase de viver. Por baixo dos mares, por cima dos reis. Quando pairamos no retrato da poesia. Diga sempre o que sente mesmo quando for aflito, porque traz a palavra fluente do reino infinito. Diga nas ruas, nos bares, nas favelas. Esse grande mundo nos afeta. Vós falais ao mundo. Isso é ser poeta. É, poeta. Bem, vamos chamar então a minha convidada maravilhosa, Alice Mon. Ui, ui, ui. Entrou. Olá! Olá. Tá dando para me ver? E aí? Tá, tô vendo você. Ó, com a luz tá melhor. Com a luz tá melhor? É. Então, me diz aí, qual desses poetas que eu li hoje você se identifica mais, assim, sei lá, você gosta mais, assim, Ah, você lê mais, é, é, te inspira mais? eu acho que é até difícil de dizer, mas eu peguei aqui um livro do Vinícius de Moraes, porque eu adoro poetinha, adoro as suas letras de música, porque eu canto bossa nova, então eu adoro bossa nova. E eu acho que você deveria ter lido um poema dele que se chama. Ah, não, você pode ler pra gente. Eu não ensaiei, não, mas eu vou ler. Ausência. Ausência. Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos, que são doces, porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa, como a luz e a vida. E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, em minha voz, a tua voz. Não te quero ter, porque em meu ser tudo estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada, que ficou sobre a minha carne como uma nódoa do passado. Eu deixarei, tu irás, encontrarás a tua face em outra face, teus dedos enlaçarão outros dedos, e tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu, porque eu fui o grande íntimo da noite, porque eu encostei minha face na face da noite e ouvi a tua fala amorosa, porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço, e eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu ficarei só como os veleiros nos portos silenciosos, mas eu te possuirei mais que ninguém, porque poderei partir e todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas, serão a tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada. Ai, que lindo!
Eu não tinha. Não, você podia cantar pra gente alguma coisa Ah, dele. sem ensaio. Eu descobri que você é uma ótima cantora. Sem ensaio, não. Eu, E que música dele, assim, te toca muito? todas as parcerias dele com Tom Jobim, sabe, e com outros autores também. É, por exemplo, o clássico Chega de Saudade, mas não é nem Ele mas não é nem a minha preferida, sabe? Eu nem sei qual é a minha preferida, Gabi, porque eu adoro o Vinícius de Moraes e gostaria de tê-lo conhecido, aquele charme, aquela amante das mulheres, sabe? Aquela figura fumando, boêmio, tomando tomando uísque. uísque nas casas noturnas. Eu acho que ele é uma figura e tanto, sabe? Do nosso Muito cancioneiro. carioca, né? Sim. Ele passa essa. Você tem essa visão do carioca, né? O homem carioca. E como eu sou uma carioca da gema autêntica, eu acho que é por isso que eu me pego muito vibrando, sabe, até hoje pelo Vinícius de Moraes. Maravilhosa, maravilhosa. Gente, então, a Alice também não a conhecia pessoalmente, ela é jornalista e também poeta, maravilhosa. A gente se conheceu na internet. Ela pediu para fazer uma leitura e gravar uns vídeos com os textos dela, que estão até no YouTube. Entra lá no YouTube, Gabi Freitas. E a gente começou a conversar pela internet durante a pandemia. E ontem a gente se encontrou pessoalmente. E que foi um belo encontro. Um, Foi rápido, mas foi incrível. Parece que a gente conversou horas, sim, né? foi intenso. É, foi um encontro, eu diria, de almas, sabe? Eu adorei. Ah, eu também. E eu ganhei dois livros incríveis. Aqui, ó. Fica trocado, mas dá pra ver que é Ultramar. Ultramar e Outros Mares. E Estelar. Cadê? Assim também. Estelar. E eu vou ler uma dela Ah, que que coisa eu boa! li ontem. Que eu li ontem e gostei muito. Chamado Árvores. Contemplo uma maçã e me lembro de Newton. E da tentação no jardim do Éden. E as macieiras povoam minha mente de fantasias. E todas as árvores contam histórias de vida. As mangueiras de Belém falam do meu pai e dos ancestrais paternos. As jabuticabeiras de Minas lembram a peraltice de minha mãe, subindo nos troncos igual a um menino. E as tamarineiras carregam memórias da infância no Brajão, com seus frutos desenhando um tapete no chão. Todas as árvores são belas, tortas e convidam ao sonho. Todas me inspiram a contar fábulas e a falar das florestas que me habitam. Tantas florestas, tantas histórias, tantos medos, tantos sobreviventes há em mim. Ai, que te inspirou mesmo a escrever? Foram as árvores da sua infância, essas árvores que te Eu marcaram? acho que sim. E também, nossa, tem várias amigas minhas que estão aí. Eu não sabia que ninguém vinha. Beijo para todo mundo. É, eu acho que foram memórias da infância, né? Do meu pai, da minha mãe, memórias minhas, né? Que eu morei até os 8 anos de idade no bairro do Grajaú, que é um bairro carioca, né? Da Zona Norte. Eu morei lá até os 8 anos de idade. E depois as florestas mesmo, da vida, que representam, são imagens que falam de mim, dos meus medos, das minhas vivências, das minhas trajetórias, né? E você vai ler qual que você quer ler pra gente?
Ultramar. Eu vou que Ou que saiba de cor. não sei nenhum de cor. Olha aqui. Eu vou só quando eu fizer teatro, eu vou ser obrigada a decorar os textos. Eu vou ler Malabares, que eu fiz para o grande amigo Jorge Salomão. Quando eu fiz, ele ainda estava entre nós. Ele foi um grande amigo, um grande incentivador meu e de vários poetas. Ele era um agitador cultural, um grande poeta. Morreu um pouco mais de 2 anos. Malabares, para Jorge Salomão. Abro a mala de malabares. Desconheço objetos esquecidos por lá. Algo me chama a atenção. As ferramentas de mágico utilizo para disfarçar a realidade e a dor. E o mundo fantástico da magia e de figuras circenses me toma conta. Lembro minha infância, quando o coelho saía da cartola, me encantava e me surpreendia. Lembro quando vi um palhaço chorar antes de entrar no picadeiro. Na época, não compreendia. Ah, os malabares, ah, os circenses, ah, os poetas. São tantos pela vida fora. Entre outras coisas, conheço vários que povoam de sonhos a existência e fazem minha vida bem mais feliz. Ah, que linda! Ah, que linda, amei. Tem algum do Estelar que você queira ler pra Ah, gente? quero. Vou ler um poema erótico, que eu acho que é o único que eu tenho, mas me aguardem no próximo livro, que eu devo lançar no que vem, que ainda está sendo Opa! gestado, que eu devo fazer vários poemas eróticos. Bem, Ui! eu estou dando um spoiler. A- Abismos. Desço ao abismo de mim quando teu sexo verte a vida nas minhas entranhas. Volto da viagem abissal, porque tuas mãos vigorosas me arrancam do âmago da terra. Misturo nossos fluidos e, neste momento difuso, impreciso e solitário, todas as criaturas estão em mim. Sinto-me morrer um pouco, seduzida e flagelada pelo infinito prazer que me dás. Mas este prazer agora não é mais teu, nem meu, não nos pertence. É um prazer abundante como a água dos mares e fecundo como a terra. É um prazer que me embriaga como se fosse uma bacante. É um prazer embriagante como a morte. É como um deleite, tão deslumbrante como a própria vida. Uh, que linda! Que linda! Ai, amei. Bem, eu vou ler o meu, que eu fiz agora há pouco. Hoje, Não, não, agora há pouco, assim, fevereiro. Agora há pouco. sei lá, né? Agora há pouco em fevereiro. É, chama-se Poemática. Essa menina não sossega, vive no mundo da lua. Ela está sempre inquieta. Da felicidade, ela vive em busca da sua. Se ninguém segura, ela flutua. Escreve, 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 mas nada diz. Quer colorir tudo entre lápis e cadernos. Tem desenhos e caixas de giz. Essa menina só dá trabalho. Essa menina não sossega. Tem olhos de gatos que não saem à rua. Cabeça voada e bloquinhos para não perder nada. Tem o dom para escrever e transformar, mas seus dias são cinzas, tanto de cor quanto de pó. Uma bagunça, tudo borrado. Cada poesia é um caco dela. Ah, essa menina quer juntar tudo quer juntar tudo numa antologia. Juntar tudo para levantar. Nem faz questão de ser simpática. Ela acha que tem problema, mas ela é o próprio. Poemática.
Adorei. Muito interessante, Gabi. Ai, que bom. Gostou? Eu gostei muito. Essa live está uma delícia. Eu não pude entrar nos primeiros momentos porque você sabia que eu tinha uma outra live, né? Que Aham. apesar de estarem gravados, eu não sabia que tinha que interagir, escrevendo, comentando, era pelo WhatsApp. Ah, Eu fiquei quase sem bateria, sabe? Eu tive que carregar um pouco, porque eu faço tudo no celular, eu tenho que fazer no ah, computador, essas sim. coisas, sabe? Essas Ah, tecnologias. hoje a gente só falou de Clarice, Castro Alves, Drummond. Drummond faz 120 anos, faria 120 anos, né, esse ano, de se tivesse vivo. Oswald de Andrade, Augusto dos Anjos, Luiz Camões e Vinícius de Moraes, como você já falou. É isso. Eu acho que já deu, né? Acho que 9 horas. São 9 horas ou não? Nem sei que horas são. Cinco para as 9. Porque a gente sai conversando e conversando e conversando, e aí a hora É, vai, como a live da semana passada, né? Que a senhorita acabou às 9h10, 9h15. né? Pois é. Você tem alguma coisa que queira falar pra Tá bem, gente? Ou ler mais eu alguma vou ler coisa? mais um poema. Então leia. Pode ser médio? Blue Eyes. Quando vejo teu chinelo azul na sala, meu coração desgoverna, como se aqui estivesses. Na luz rósea do meu quarto, me sinto uma equilibrista com medo de altura. Meu quarto parece abandonado e invisível. Os pássaros ainda cantam, anunciando a tua chegada breve. Um frio antigo percorre meu corpo de súbitos silêncios. O mundo é bruma confusa. Procuro algo que definitivamente não me dás. De olhos fechados, penso no nosso primeiro beijo, entre livros e desejos de tantos autores. Tu me agarravas pelos ombros, um vulcão em plena erupção. Te agarrava pela barba e eu te olhava, Blue Eyes, e parecias um anjo mascarado de tantas malícias. Mas depois as gaivotas partiram, os pássaros levantaram voo e não mais cantaram. Só restou meu quarto na penumbra e o teu chinelo azul que esqueceste na sala. Blue Eyes. Hum, um Blue Eyes. Também gosto de um Blue Eyes. Dá para se perder no Blue Eyes, né? E fazeram blues, né? E cantaram blues, né? Também, também. E mergulhar também, né? No azul lá. Eu vou, já que eu tava falando aqui, vou ler o último que eu fiz e aí a gente encerra. O último que eu fiz foi no dia 4 de maio. Outro dia. Já tem tempo. Tem tempinho aí. Ah, não, não tem nem 10 dias. Né? Então, hoje é 12, né? É, Vamos. tem 8 dias. Então, tá fresquinho. Dê-me já. Dê-me um papel e uma caneta. Ou um novo documento do Word. Dê-me tintas e uma tela. Mas pode ser um muro, a parede da sua sala ou uma camisa branca. Dê-me liberdade, grandes asas. Dê-me tempo e espaço. Dê-me força, uma mão, um abraço, seu coração. Dê-me motivos, paz, um sorriso. Dê-me apenas uma noite e terei sua confiança. Dê-me flores, beijos e uma aliança. Dê-me o que te peço. Dê-me já. E terá de mim toda a minha poesia. E terá de mim cores e flores por todo lugar. E terá de mim um universo inteiro de possibilidades maravilhosas para explorar. Arte. E terá de mim todo o amor que guardado está, tanto tempo, e que ainda não pude compartilhar.
Bravo. Você tá. Esse foi Eu acho que você tá. o mais Eu acho que recente. você tá querendo muito, hein? É, né? Será? Ah, né? Não. Tem que ser exigente, né? Tem Tem que sim. ser. É porque hoje em dia, Então, é que hoje em dia, né? eu só queria isso, só essa pouca coisa. É flores, é aliança, é tudo, né? E quero já. Eu quero É já. para ontem. Mas também ofereço muito. Sim. Então tem que estar na altura. Muito obrigada. Sua lindamente conhecer. Amei ter você aqui. E E vamos trocar mais, vamos nos ver mais, tomar cafés, vamos sim. vamos almoçar. Vamos falar sobre poesia, Sim. que você começa a conversar e depois você não consegue mais parar. Não. O tempo passa e tá você lá falando, Ô, falando. Gabi, você poderia ir à Ponte de Versos na terça-feira que vem na Blux. Eu vi você lá. Não foi? Você Eu foi? estive lá na terceira edição, né? Agora essa próxima vai ser a Claudinha Roquete Pinto, que é uma flor de pessoa, e o Léo É lá na Praia de Botafogo, não na é? Praia de Botafogo, onde tem aqueles cinemas, acho que é Praia Ah, de sim. Botafogo 316, vai ser na Blux, terça-feira agora, de 6 da tarde às 9 da noite. Tem sempre dois poetas convidados. E os outros, você indo, você pode dizer Ir lá poesia, e ver, né? entendeu? Ela Ah, chama de sobremesa, saideira. A Tereza coloca vários nomes assim. E todo mundo que vai lá participa, é um espetáculo. boa. Vou anotar aqui. Vou sim. Eu vou te lembrar pelo WhatsApp. Tá bom. Ah, eu fico. Olha, eu faço essas coisas pela internet, filmando, mas chega na hora eu começo a me tremer toda. Eu sou um zero à esquerda. Ah, que nada. Você pode falar essa, espetacular. É, quem sabe eu não saio de lá casada, galera. Pois é. Bem, muito obrigada, Alice. Um beijo pra Um você. beijão. E obrigada a todos que estão aqui me ouvindo. Adorei. Vamos. E todos que vão assistir depois, que essa live vai ficar Ah, aí, é? reverberando. Que Isso. ótimo. Um beijo, muito obrigada. Beijão, querida. Beijo Ótima noite. pra você também. Eu só não sei como é que eu desligo isso aqui. Eu não sei. Não. Então eu vou me despedir de vocês. Falar obrigada à SESEC, que é a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela oportunidade, por esse edital Cultura Presente nas Redes 2, que tá dando oportunidade para uma galera fazer uns projetos bem legais nas redes, né? E é isso. Um beijo para vocês e boa noite. Obrigada, Sofia, que está sempre aí. Obrigada a todo mundo que assistiu e quem vai assistir ainda. Pode me seguir, @FreitasGabi. E pode seguir a Alice também, né? Alice Né? Monteiro Alice 77. Monteiro, Alice77. E também, se quiser, pode visitar o meu YouTube para ver as poesias da Alice também que eu fiz, as minhas, enfim. É isso. Muito obrigada, Cessec, mais uma vez. Um beijo e boa noite. Boa noite a todos. Olá, boa noite, meus amores. Boa noite. Vamos começar essa live